And if Good. it, and by the way, we're going live, so we got to be careful. Yes, sir. But it doesn't matter because he will give you. If it's not this, it'll be something better. Yes, sir. I got you. It's he's gonna he wants the best. So whatever you wind up with will be the best. Yeah, I agree. All right, Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. We are here and we're on the air. Welcome to our Thursday Turtleside School Chat. Nós estamos aqui, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos à nossa escola do Papo do Lado da Tartaruga da quinta-feira. It's a blessing to have everyone here with us. É uma bênção ter todos vocês aqui conosco. I'm sorry for getting started late. E desculpa por termos começado atrasados. Trying to get set up. Nós estávamos tentando arrumar tudo aqui. But I guess we're set up. Consider us set up right now. Mas acho que nós já estamos estabelecidos agora. So let me just do one more adjustment before we officially get started. Deixa eu fazer mais um ajuste antes da gente começar. I want to just check on something here. Deixa eu só checar um negócio aqui. How in the world is everybody? Como nesse mundão tá todo mundo? Hope everybody's doing tov. Espero que todo mundo esteja tov. And it's a blessing to be with you on another Turtleside School Chat. E é uma bênção estar aqui com todos vocês em mais um chat do Papo da Tartaruga. I'm your teacher, your host, your presiding bishop, Eu sou seu professor, seu anfitrião, seu bispo presidente, Moshe Yosef Kanichowski. Moshe Yosef Koniuchowski. So again, we're starting a little bit late, Então, de novo, nós estamos começando um pouquinho atrasados, but it's okay. mas tá tudo certo. So we're going to be with you approximately for 90 minutes to 2 hours on Thursday. Então, nós estaremos com vocês a partir de agora de 90 minutos a 2 horas nas quintas-feiras. I got to get you in the picture, bro. Let me see what's going on here. Say something again. Testing, testing, testing. Okay. I want to see. For some reason, we're not seeing you. Oh, there you are. Okay. We're on a delay. Yeah. So I'm looking at you through Restream. So we pray that yesterday's message was a blessing. Então, nós oramos que a mensagem de ontem tenha sido uma bênção para todo mundo. And yesterday's message was challenging. E a mensagem de ontem foi muito desafiadora. I know it definitely challenged me. Porque eu sei que definitivamente me desafiou. The kind of message we shared on Yom Teruah E o tipo de mensagem que nós compartilhamos no Yom Teruah is you could be in a religious system você poderia estar num sistema religioso for 1,000 years and never get that clarity por 1000 anos e nunca ter aquele tipo de claridade. and get that understanding. Ou de clareza e pegar esse entendimento. So we're very grateful for the message. And last night, E também nós somos muito gratos pela mensagem. E ontem à noite, please ask my students to lift me up in prayer. Eu peço para os meus alunos para me levantar em oração. Because I was having several heart palpitations. Porque eu tava tendo várias palpitações do coração. Can't hear you, bro. You're muted. It's stuck. Can you repeat the last sentence, please? Very, very high blood pressure. E eu tava com uma pressão muito, muito alta ontem. And I believe it's because the devil or Yahuwah, maybe Yahuwah wasn't happy, but I think I rightly divided the word of truth. E eu creio que o diabo, ou Yahweh, talvez Yahweh não estivesse feliz comigo, mas eu creio que eu dividi justamente a palavra de Yahweh ontem. Because we understand that Yahuwah wouldn't kill Moshe when he was being commissioned to return to Mitzrayim, so. Porque nós entendemos que Yahweh não mataria Moshe enquanto ele estava justamente sendo cometido a ir para Mitzrayim, então. So either Yahuwah was not happy with me, so he gave me a little high blood pressure that I messed it. I should have stuck to Gershom not being circumcised. Então, ou Yahweh estava meio triste comigo, meio brabo comigo, e ele me deu essa pressãozinha alta para me lembrar que talvez eu devesse ficar com Gershom não tendo sido circuncidado. Or it was an attack from S.A.10. Ou foi um ataque a S.A.tan. I want to welcome everybody listening on the network.
Eu quero dar as boas-vindas a todos ouvindo na nossa rede de transmissão. Don't forget to write this down. Please. Don't just do this. Okay. I'm your teacher. I'm your mentor. Write it down. Pray for Não, blood pressure, and there will be no more heart fluctuations. Okay. não só balancem a cabeça assim, ó. Não, anotem, orem pro Cholier, pra pressão alta dele, pras condições cardíacas que ele tem, se que ele é o nosso mentor, nosso professor. Não fiquem só na palavra, anotem e façam realmente as orações. Because I've had arrhythmia since I was young. Porque eu tenho tido arritmias desde que eu era mais jovem. And arrhythmia, for those who don't know what it is, the heart fluctuates. It doesn't keep a steady rhythm. E arritmia, para aqueles que não sabem, é que a função cardíaca nunca fica estável, ela sempre fica flutuando. So please don't forget to pray. Então, por favor, não esqueçam de orar. I'm talking to my peeps, to my real friends. Not I don't want people praying for me who don't know you, but just people, my real friends and my real students. E eu tô falando isso para meus verdadeiros amigos e verdadeiros estudantes. Eu não quero oração de pessoas que não conhecem Yahweh. Tô falando só para os meus verdadeiros alunos. Smart. Testing, can you hear me? Yes. Can you repeat the last sentence? My internet is messed up. Oh, okay. I wasn't 100% sure what I wanted to discuss this morning. Eu não tinha 100% de certeza naquilo que eu queria discutir essa manhã. But and I've been kind of keeping these notes to the side. E eu tô meio que mantendo essas anotações de lado. And you know, when you teach 300-400 times a year, E vocês sabem, quando se ensina de 200 a 300 vezes por ano, it's not always easy to come up with new material. nem sempre é fácil aparecer com material novo. I think you understand that. E eu acho que vocês vão entender isso aí também. Thank you, Sylvia, and thank you, Vanessa. Thank you, Yarmiyahu. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Vanessa, Yirmiyahu, Vanessa Radassa. Let's see who else. Marta, welcome. Leah, shalom. Asiana, welcome. Yehuda. Sonia, Franco. Thank you, everybody. And welcome to our class. Obrigado a todos e sejam bem-vindos à nossa aula. So, then thank you, Yarmiyahu. I declare healing over you in the mighty name of the loving Savior. Thank you. So, this when you have to teach 350 times a year, 400 times a year, Quando você tem que ensinar 300, 400 vezes por ano, it's always difficult to come up with new topics. é sempre difícil aparecer com novos tópicos. But I don't feel any pressure because my yoke is easy and my burden is light. Life is pressure, but no matter where you wind up in the word of Yahuwah, you're going to land smoothly. Mas eu não sinto nenhum tipo de pressão, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é fácil. Então, não importa onde você aparecer com a palavra de Yahweh, não importa onde você parar na escritura, sempre vai ser alguma coisa suave, uma aterrissagem suave. Because Yahuwah said, I will honor my word even above or even as I honor my name. Porque Yahweh falou, eu honrarei a minha palavra do mesmo nível ou mais do que eu honro o meu nome. So I want to go to Luke chapter 3. Então eu quero ir para Lucas capítulo 3. And I want to get rid of the version that I'm using. I want to use the most updated. They don't have to translate. So give me a second to get a better, a more update, because I have so many files here that I have to update. Let me see. I want to use the most updated version here. Então me dá um segundinho que eu tô tentando pegar a versão mais atualizada que eu tenho aqui, porque eu tenho um bocado de arquivo, mas nem todos estão atualizados. So let's see. I'm going to get to the Kindle. But right now I want you to go with me to Luke chapter 3. Mas enquanto isso, vão comigo para Lucas capítulo 3. And we're going to focus in on a man named Nathan. Nós vamos focar num homem chamado Natan. First of all, I want to also ask everybody when you're going to pray for my irregular heartbeat. E também eu quero pedir para todo mundo que quando vocês forem orar para meu ritmo de coração irregular, Also pray for our brother Yao.
Yohanan, Também orem para o nosso irmão Yohanan, João, who had his entire male family Brit Milah, que ele fez a Brit Milá em todos os membros da sua família, and things did not go too smooth. e as coisas não foram tão suaves. And I have my own thoughts about using people from the Messianic movement because most of the people in the Messianic movement don't know their ass from their elbow. E eu tenho meus próprios pensamentos em usar o povo do judaísmo messiânico, porque eles não sabem a diferença da bunda pro cotovelo. Whether it comes to scripture, whether it comes to life, Seja, family, seja falando de escritura, seja falando da escritura, seja falando da vida, da família, sei lá, do casamento. regardless, I don't have much confidence in what the Messianic movement has to offer. De qualquer forma, eu não tenho muita confiança naquilo que o movimento messiânico tem para oferecer. So that's just my experience. If you want a plumber, it should be somebody who's not a believer. If you want an electrician, because for some reason believers they don't become experts. And if I had to get somebody to circumcise myself or my children, I think I would look outside the Messianic community because the quality of the work that we do sometimes is just inexcusable. E essa é só a minha experiência. Se eu fosse atrás de um encanador ou de um eletricista, eu iria fora do movimento messiânico, porque por algum motivo nós, do nosso movimento messiânico, a gente não tem uma qualidade de trabalho tão boa e às vezes o nosso nível é simplesmente sem desculpa. Fora do nosso movimento, os caras fazem um trabalho muito melhor, geralmente. Shalom, Chaim and Denise, and Yehoshua, Andressa. Let's see. Yanu, wash my hands. I only have two hands. How many times do you want me to wash my hands? Só tenho duas mãos. Quantas vezes vocês querem que eu lave minhas mãos? I only have two hands. Everybody, you wash your mouth. What are you telling me to wash my hands for? Vocês lavam a sua boca. Por que vocês estão dizendo para eu lavar minha mão? So anyway, please pray for Yao. Então, de qualquer forma, por favor, orem pelo João. Because the Moyle, the so-called circumciser, messed up some of the circumcisions on his son. Porque o chamado Mohel, ele zoou a circuncisão em um dos filhos dele. This is why usually when I hire people, I find that I get a better job or a better result by using people that are masters at their craft. Sadly, a lot of the body of Yahusha disobeys the word of Yahuwah, which says, do not do the work of the master Yahuwah sloppily or lazily. Infelizmente, eu sempre, quando eu preciso que algum serviço seja feito, eu vou para fora do movimento messiânico, porque a palavra de Yahweh diz que não é para fazer o trabalho de Yahweh de forma desleixada ou sem o trabalho necessário, e esses caras normalmente fazem dessa maneira. So again, welcome to the class. You can pray for me. And I'm not sick. Okay, I want to make this clear. I've had heart fluctuations, irregular heartbeat since I was a child. Então, novamente, eu peço para que vocês orem por mim, pelo João, e eu quero deixar claro, eu não tô doente. Eu tenho essa flutuação no ritmo cardíaco desde sempre, mas eu preciso de oração para que ela não apareça tão constante. So, if you look in Luke, então, se vocês olharem em Lucas, and we taught a little bit about this, chapter 3, e nós ensinamos um pouquinho sobre isso no capítulo 3 de Lucas, verse 23, verso 23, in the RST&E updated. Nas escrituras de restauração atualizadas. And Yahusha himself, beginning to be about 30 years of age, e Yahusha mesmo, começando a estar disponível aos 30 anos de idade, legally and with priestly authority, legalmente e com autoridade escritural, of the Torah, e sacerdotal da Torá, was the legal son of Joseph, era o filho legal de Yahusef, who was from Eli, who was from Matthew, who was from Levi.
que era de Eli, que era de Matitiarro, que era de Levi. Of course, we know this is a list of all the potential Melchizedeks. Claro que nós sabemos que isso aqui é uma lista dos potenciais Malquisedecs. And then in verse 31, I'm focusing on verse 31. Aí um pouquinho mais pra frente, focando no verso 31, Nathan, Natan, who was from David. que era de David. So we were debating, we were discussing, is this the same Nathan Então a gente estava debatendo aqui, discutindo, seria esse aqui o mesmo Natan that we see in 2 Samuel 7, that we see in 1 Chronicles 17? que nós vemos em 1 de Samuel 7, desculpa, nós vemos em 2 de Samuel 7, 1 de Crônicas 17, That rebuked the king? que repreendeu o rei. Or is this a different Nathan? Ou seria esse um Natan diferente? So this was something that wasn't sure about. Então isso aqui é algo do qual nós não tínhamos certeza. So brother and I did some research. Então um irmão e eu fizemos algumas pesquisas. And other than the Nathan under the fig tree, E além daquele Natan abaixo da figueira, in the Brit Hadashah, na Brit Hadashah, I think that we've come to the conclusion eu acho que nós chegamos na conclusão that there's only one Nathan. que só existe um Natan. That the Nathan who was the potential Melchizedek, Que esse Natan aqui do verso 31, que era um potencial Malquisedec, following David, Melech David, seguindo Melech David, was also the Navi or the prophet também era o Navi ou o profeta, who had the audacity que teve a audacidade to confront the king. de confrontar o rei. Shalom, Gabriel. Shalom, welcome, Juvenal. Welcome, my brother Juvenal and his wife, lovely wife. Welcome. Sejam bem-vindos a Gabriel, Juvenal e a sua amável esposa Helena. I wonder what happened to Wendell and Sarah. It's a shame we haven't heard from them. Eu me pergunto o que aconteceu com o Elton e com a Sarah. Faz um tempão que eu não ouço falar deles. They just disappeared. Eles só desapareceram. Shalom, y'all. Shalom. So, by the way, anything that I say incorrect is Yao's fault. Shalom, João. Aliás, tudo aquilo que eu falar errado é culpa do João. Because we consulted together. Porque nós consultamos juntos. Shalom, Marcos. Welcome to the class. Shalom, Marcos. Bem-vindo à aula. So far, nobody's cursed me, so I'm okay. Até agora ninguém me xingou, então tá tudo certo. Everybody, all the comments from the students are positive. Todos os comentários dos estudantes foram positivos. I don't know if you heard, but we asked for prayer for Yao's children and the circumcision problem. So we did ask for prayer. I don't know if you were listening. Então eu não sei se vocês estavam ouvindo, eu não sei se todos vocês estavam ouvindo quando a gente pediu oração pelo João e pela sua família, que eles passaram pelo processo da circuncisão. Nós já pedimos oração para isso. Let's go to 2 Samuel, Shmuel Bet. Vamos para 2 de Samuel, Shmuel Bet. And let's go to chapter 8. E vamos para o capítulo 8. Now, what I'm going to allow to do is if you have a question on the lesson, I'll let you ask it in the middle of the class. I'm going to try that, even though that's a little bit risky, instead of waiting to the end. So I'm going to try that. Então eu quero tentar uma coisa diferente. Hoje eu quero pedir que se vocês tiverem perguntas sobre esse assunto da aula, vocês podem perguntar no meio da aula. Eu sei que isso pode ser um pouco arriscado, mas eu quero tentar. So if we go to verse 18. Então se nós formos pro verso 18 of 2 Samuel chapter 8. De 2 de Samuel capítulo 8. We read Benyahu, son of Jehoiada, over the Herites and the Peletites, and King David's sons were Kohanim. Nós lemos
E Beniarro, filho de Yahuiada, estava sobre os Heretitas e sobre os Peletitas, e os filhos de David eram Kohanim. So we know they were not Levites Então nós sabemos que eles não eram levitas, because they were from the royal house of David and the royal house and the tribe of Yehudah. porque eles eram da casa real de David e da tribo de Yahudá. We discussed this in previous weeks. Nós discutimos isso em semanas anteriores. They served as Melchizedek's in the city of David at the what was formerly the altar of Melchizedek. Eles serviram como Malquisedeques na cidade de David, o que era antigamente conhecido pelo altar de Malquisedeque ancestral, Until the final Melchizedek Yahushua HaMashiach would arrive, até que o último Malquisedeque Yahushua HaMashiach chegasse, who would reunite the three separate but co-equal branches of Israelite government. quem reuniria os três ramos separados, porém coiguais do governo israelita. And we talked extensively about that. E nós falamos extensivamente sobre o assunto. In 2 Samuel chapter 6, Em 2 de Samuel capítulo 6, and we don't have to go there right now. e nós não temos que ir lá no momento, If you remember when the Ark of the Covenant arrived in the city of Salem, se vocês se lembrarem, quando a Arca da Aliança chegou na cidade, voltou para a cidade de Salem, David, of course, he had his head covered. David, claro, tinha sua cabeça coberta. London Bridges has a question. What are the strange letters behind us? London Bridges tem uma pergunta. O que são essas letras esquisitas atrás de vocês? Behind me or behind the translator? Atrás de mim ou atrás do tradutor? Because behind me is Yati, your arms of love to Israel. Porque atrás de mim está escrito Yati, seus braços de amor a Israel. That's the acronym. Esse aqui é o acrônimo. I can't speak for Enrique because he's all messed up anyway. So the least of his problems are the letters behind him. Believe me, that's the least of his problems. Porque eu não posso falar sobre o Yoshi, porque ele já tem um bocado de problema. O menor dos seus problemas é as letras atrás dele. Welcome, shalom there, Sharmiya. I hope I'm pronouncing that right. You're muted, Yoshi. No, I'm okay. No, you're not. No, you're not. You're okay. Shalom, Alice. London Bridges falling down. Are you related to Prince Charles? London Bridges, você tem algum parentesco com o Príncipe Charles? There's Prince Charles calling me. Eu acho que é o Príncipe Charles me chamando. Me ligando. That's Prince Charles. Tell him I'll be right with him after the class. Diz pro Príncipe Charles que eu vou falar com ele logo depois da aula. So in 2 Samuel 6, he puts on the head covering, the ephod. Então, em 2 de Samuel 6, David bota a roupa sacerdotal, ele veste o efod. He brings forth the bread and the wine, which is the sacraments of Melchizedek. Ele traz o pão e o vinho, os quais são os sacramentos de Malquisedeque. And he pronounces the Aaronic benediction with the name of Yahuwah, according to Bamidbar Numbers chapter 6. E ele pronuncia a bênção aarônica, o que é basicamente um negócio de Yahweh, de acordo com Bamidbar capítulo 6. And of course, we just read in 2 Samuel chapter 8 in the last verse. E nós acabamos de ler também em 2 de Samuel capítulo 8, no verso 18, que é o último. Shalom, Boker Tov, Francisco, Boker Tov. So we just read Nós acabamos de ler that his sons were Kohanim priests. Some translations say princes, but we can go with the priests. que os filhos de David eram Kohanim. Algumas traduções dizem príncipes, mas nós podemos ir com Kohanim. We also see Nathan listed in Luke chapter 3, as we began earlier. E nós também vemos Natan listado em Lucas capítulo 3, como nós vimos anteriormente. We also know that Nathan was raised in the court of the king, and the question being, if Nathan was not his son, if this was a different Nathan, then how did he have total and complete access to the king? Então, Natan também
é visto como reprovando Davi, então ele tinha acesso à corte real. Agora, se esse Natan não era filho de Davi, a pergunta é como que ele tinha tanto acesso livre assim à corte real? Because remember, we were trying to decide if there was if the David who is the prophet is also the David who is Nathan's son. Porque nós estamos tentando decidir se esse Natan, que era o profeta, é o mesmo Natan que era o filho de Davi. But even if it's not Nathan's David's son, remember that in Luke chapter 3, it's not a genealogy. Mas lembre-se que mesmo que esse Natan não seja o filho de Davi, em Lucas capítulo 3 nós não estamos falando de uma genealogia. The genealogy is in Matthew. A genealogia dos reis de Arudá está em Mateus. Yahusha's New Testament genealogy is in Matthew. A genealogia de Yahusha na Aliança Renovada está em Mateus. And we learned several times that the list in Luke 3 are the potential Melchizedeks after Jacob until Yahusha reunited the three branches of government. E nós aprendemos várias vezes que a lista de Lucas capítulo 3 é dos potenciais Malquisedeques desde Jacó até o último e final Malquisedeque Yahusha. So either Nathan was David's son by adoption. Então, ou Natan era o filho de Davi por adoção, or he had access to the royal court ou ele tinha acesso à corte real and was a counselor to kings. e era um conselheiro dos reis. So another very powerful thing to understand about Nathan the prophet. Então, outra coisa poderosa para se entender sobre Natan, o profeta, and you don't hear too much about Nathan. If you notice, think back to all your years with other ministries or all your years with Yosef. I don't believe you ever heard a teaching on the prophet Nathan. I don't believe any of you have ever heard much about the prophet Nathan. e não se ouve muito sobre o profeta Natan. Se vocês pensarem em botar em consideração todos os seus anos anteriores com outros ministérios ou todos os seus anos anteriores com Yahosef, eu não acredito que vocês tenham ouvido nunca um ensino sobre o profeta Natan. So it's necessary that we study to see exactly who this very important figure is in the history of our people. Então é necessário que nós... Shalom Sharon, Shalom Paula, and Paulo. We got a lot of new students coming in. Stay here for the full class. Don't go anywhere. Nice to have everybody. Go ahead. If you have a question, post your question. And I'm going to try something a little different today. I'll stop the teaching to answer your question, okay? Because I don't know. I just feel led to do that. E é importante, então, nós estudarmos tudo possível sobre o profeta Natan para termos esse tipo de entendimento. E não se esqueçam, vocês podem ir postando as suas perguntas agora no meio da aula, desde que elas sejam sobre esse assunto, que eu vou tentar um negócio novo. Eu me sinto guiado a tentar um negócio novo e responder as suas perguntas sobre a aula no meio da aula. But just don't ask me, do I think Brazil is going to win the World Cup? Because I'm not going to answer that. It has to be on the subject. Mas não perguntem para mim se o Brasil, o que eu acho se o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo ou não, porque tem que ser pergunta sobre o tema. And don't ask me like if Yoshiyahu has more than one ski cap or he keeps washing the same one. I don't know that. It's not on the topic. It has nothing to do. It has nothing to do with Nathan the prophet. Não perguntem para mim se o Yoshiyahu tem um estoque de toucas ou ele lava a mesma e usa a mesma o tempo todo. Isso não faz parte do tema. O tema aqui é sobre Natan, o profeta. Although inquiring minds may want to know. Embora essa seja uma pergunta válida. 1 Kings 4:5. 1 de Reis 4:5. And Azariah, let me read the whole thing. Son of Natan was over the officers, the priests, and Zaud, the son of Nathan, was principal officer and the king's friend. So we see that the son of Nathan was a Kohen. Então nós vemos que o filho de Natan era um Kohen. Let me just read that for them. Yeah. 1 de Reis 4:5. E Azariahu, o filho de Natan, era sobre os oficiais. E Zavud, o filho de Natan, era oficial principal e o Haver do Melech. Então nós vemos que Natan era um Kohen. Zaud was the son of Nathan. We're in 1 Kings 4:5. Zavud era o filho de Natan. Nós estamos em 1 de Reis 4, verso 5. We already know Nathan was a prophet and a priest.
Nós já sabemos que Natã era um profeta e um sacerdote. So we see that like his father, Nathan, Então nós vemos que como o seu pai, Natã, Zavud was not only a Kohen, potentially in the order of Melchizedek, Zavud também não era só um Malquitzedek potencial, um Kohen, but notice he's called a friend of the king, mas presta atenção que ele é chamado aqui de amigo dos reis. just like his father. He was a counselor and a consultant and a friend of the king. Assim como seu pai, ele era um amigo e um consultor e um amigo do rei. It's also possible because, many folks in scripture had more than one name. E é muito possível porque às vezes, como muitas pessoas nas escrituras que tinham mais de um nome. So it's possible that Zabud, his other name was Matat. Então é muito possível que esse Zavud tinha um outro nome que era Matat. From the list in Luke chapter 3. Dessa lista em Lucas capítulo 3. So these are little hints that we can, like little pieces of a puzzle that we can put together to learn about this man Nathan the prophet, who was and by the way, it's mentioned several times in scripture that Nathan the prophet had a book. It was called the Book of Nathan the Prophet. Now we don't know what happened to that book, although they sell it on Amazon, but I believe that's a complete forgery. Então, essas são informações válidas que nós temos sobre Natã e um pouquinho sobre ele. E nós não podemos esquecer que é dito nas escrituras e é conhecido ao redor do planeta que Natã Hanavi, Natã o profeta, tinha um livro chamado O Livro de Natã o Profeta. E não é, eu acredito que não seja esse do Amazon, eu acredito que esse que vende no Amazon é uma completa falsificação e nós não sabemos o que aconteceu com o livro verdadeiro. But the scriptures do mention the Book of Nathan. Mas as escrituras sim mencionam sobre o livro de Natã. If you go to 1 Chronicles 21:11 and 12. Se vocês forem para 1 de Crônicas 21, 11 e 12. So before we go to 1 Chronicles 21. E antes da gente ir para 1 de Crônicas 21. So let's get it understood. So in 1 Kings 4:5. Vamos entender. Em 1 de Reis, Melechim Aleph 4, 5. Both Nathan and his son Zavud, tanto Natã quanto seu filho Zavud, were counselors and friends in the king's court. Eram conselheiros e amigos na corte real. Now let's go to 1 Chronicles 21:11. Então agora vamos para 1 de Crônicas 21, 11. I'll meet you there. Deixa eu encontrar vocês lá. Now I know all the names of the Hebrew books, but I use the English because we have a lot of new people and they may not know the name of the Hebrew books. Agora, eu sei todos os nomes hebraicos dos livros, mas nós temos muitos alunos novos e talvez eles não saibam os nomes dos livros em hebraico. Man, I always get confused with the Chronicles books. Oh yeah, that's easy to do. So, 1 Chronicles 21. You may get more confused. Okay, I got it. You may 21, right? Yeah, you may get more confused before you. Actually, I knew that didn't sound right. 1 Chronicles 29:29. See that? Gotcha. 1 Chronicles 29:29. Na verdade, pessoal, risca. É 1 de Crônicas 29, 29. I always I think I have a little bit of dyslexia, so every time I hear Chronicles, my mind goes to Corinthians automatically. So I mixed up every time. Oh yeah, that's understandable. So in 1 Chronicles 29:29 we read. Então em 1 de Crônicas 29, 29 nós lemos o seguinte: The acts of David the Melech from the first to the last, behold, they are written in the scroll of Shemuel the seer, and in the scroll of Nathan the Navi. Look at that. And we also know Nathan was a Kohen, based on 1 Kings chapter 4, and in the scroll of Gad the seer. So these are missing books. We have 3 missing books. We have the book of Samuel, even though we have 1 and 2 Samuel. So we're not 100% sure. But there appears to be a 3rd Samuel missing.
there appears to be a book of Nathan missing and the book of Gad missing. And whatever they sell on Amazon, I can assure you, is a forgery. I do not believe it's legitimate. Então, lendo 1 de Crônicas 29:29. Ora, os atos de Davi, o Melech, desde o primeiro como o último, eles estão escritos no rolo de Shmuel, o vidente, e no rolo de Natan, o profeta. Mas a gente também sabe que Natan era um Kohen. E no rolo de Gad, o vidente. Então nós temos aqui 3 livros faltando. Primeiro nós temos o livro de Shmuel. Claro que nós temos os 2 livros de Shmuel conhecidos, mas acredita-se que exista um terceiro livro de Samuel. E também nós temos o rolo ou livro de Natan faltando e o livro de Gad faltando. E eu tenho 100% de certeza que esses que vendem no Amazon com esses títulos são completas falsificações. Eu posso assegurar vocês que eles não são legítimos. So now let's go as we dig more into discovering that there was only one Nathan who was both prophet, friend, and priest, a potential priest for the order of Melchizedek. It was all the same person. We don't see 2 people here. Now, it's possible Nathan was adopted by David, but even if he wasn't his son, it doesn't matter. Because he followed David as a potential functioning Melchizedek. Então, enquanto isso, nós estamos cavando mais para descobrir quem que era esse Natan, que aparentemente era o Kohen, o conselheiro e amigo do Melech, assim como um potencial Melchizedek e um profeta. Então, porque a gente não vê 2 Natãs diferentes, a gente vê uma pessoa só. Agora, nós não sabemos se esse Natan era um filho adotivo de Davi ou se ele era um filho legítimo, mas isso não importa, porque na lista de Lucas capítulo 3, ele segue Davi como um potencial Melchizedek que não necessariamente precisa ser relacionado sanguineamente. Now, I know some of you, this is not going to help, but for our English speakers, I want to put this on the screen. Eu sei que para a maioria de vocês isso aqui não vai ajudar, mas para quem fala inglês está na tela aí. You see in verse 29 right there, the scroll of Nathan. Vocês veem aqui no verso 29 o rolo ou o pergaminho de Natan. So now let's go to Zechariah. Então agora a gente vai para o livro de Zacarias, Zacharia 12:12. 12:12. Let's go to Zechariah 12:12. Vamos para Zacarias 12:12. By the way, I'm using the new Kindle version that has all the updates. So if you're interested, you can go to Amazon and get the latest Kindle edition, the 8th edition. It has all the updates. E aliás, se vocês quiserem, podem ir no Amazon, pegar a última versão do Kindle com todos os negócios atualizados, que essa aí que tá na tela é a versão do Kindle. Já tá tudo atualizado, é só ir lá e pegar. And everything is hyperlinked, as you can see. E tudo tá linkado, como vocês podem ver. Is it on the Kindle Unlimited or just the Kindle like Unlimited? Yeah, if you're signed up, you get it for free. If you're on Kindle Unlimited, you get it for free. Gotcha. Se vocês tiverem o Kindle Unlimited, aquele Unlimited, vocês podem pegar esse aí de graça. Now, this is talking about the Mashiach being pierced. Let's read verse 10 because it's very powerful. Some of you may not know this scripture. It's you're new believers. And this is one of the most poignant messianic prophecies written about Yahusha being crucified. And it was written 580 years before it took place. Então, vamos ler o verso 10 aqui de Zacarias 12, porque a maioria de vocês são novos crentes e provavelmente não conhecem essa escritura, que é uma das mais bonitas e as mais fortes e mais importantes escrituras que falam da profecia do Mashiach sendo crucificado, e ela foi escrita em 580 anos antes de acontecer. So, I will pour upon Beit David and upon the inhabitants of Yerushalayim E eu derramarei sobre a Baíte de David e sobre os habitantes de Jerusalém the ruach of unmerited chen, o ruach do favor imerecido of grace and rachamim, e de graça e rachamim, and they shall look upon me, Aleph Tav, e eles olharão para mim, para o Aleph Tav, whom they have pierced. a quem eles perfuraram. So Yahuwah is talking in the first person Então Yahweh está falando na primeira pessoa. and says they will look upon me
E ele diz que eles olharão para mim, Aleph Tav, o Aleph Tav, they have pierced. quem eles transpassaram ou perfuraram. And by looking at Golgotha and the finished work, E olhando ao Gólgota e a obra finalizada, in that way, in that manner, dessa maneira, dessa forma, and because of Golgotha's finished work, e por conta da obra finalizada de Gólgota, I will pour upon the house of David and the inhabitants of Jerusalem eu vou derramar sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém spirit of grace and unmerited favor. o Ruach, ou espírito de graça e do favor imerecido. And they will look upon me, Yahweh speaking, as the Aleph Tav in the first person. E eles olharão sobre mim, e Yahweh está falando como o Aleph Taf em primeira pessoa. And then it says Israel will mourn for him, the house of David, which includes Nathan, his adopted son, or the priest and his friend. We're not sure 100% if he was his biological son. They will mourn for him. E também está escrito que a casa de Davi, o que inclui Natan, que era o seu profeta e seu amigo, nós não temos certeza se ele era filho de Davi, adotivo ou biológico, mas está escrito que a casa de Davi vai ficar de luto por ele, por mim. As one mourns for an only son. Como alguém fica de luto pelo seu próprio filho. And they will be in bitterness for him. E eles ficarão em amargura por conta dele. As one that is in bitterness for their firstborn. Como aquele que está amargo por conta do seu primogênito. This is very important. Então isso aqui é muito importante. In the day of this great national mourning for Yahushua, who is the crucified Mashiach, No dia desse luto internacional gigantesco por Yahusha, que é o Mashiach que foi crucificado, there will be great mourning in Jerusalem, haverá grande luto em Jerusalém, as the mourning of Hadad Rimon in the valley of Megiddo. como o luto de Hadad Rimon no vale de Megiddo. Now, what does that mean, that the mourning in the house of David will be greater than the mourning of Hadad Rimon? Então, o que isso quer dizer? Que o luto da casa de Davi vai ser maior do que esse luto no vale de Hadad Rimon? Well, according to biblical history, bom, de acordo com a história bíblica, in 2 Kings 23, em 2 de Reis 23, 29 through 30, do 29 ao 30, when Yoshiahu went out to battle, quando o rei Yoshiahu foi para a batalha against the enemy, contra o inimigo, he was slain in his chariot, and he died in his chariot. Ele foi assassinado na sua carruagem e morreu na sua carruagem. And there was great lament and mourning in Judah. E houve grande lamento e luto em Judá. And one of the leading leaders of the mourning period was Hadad Rimon. E dos líderes desse período de luto foi Hadad Rimon. In the valley of Megiddo, where King Yoshiahu was killed in battle. No vale de Megiddo, aonde o rei Yoshiahu foi morto em batalha. He was fighting the Egyptians, right? Yeah, even though he wasn't supposed to be there. Mesmo que não era para ele estar ali. I believe Yahweh told him not to go. Eu acho que Yahweh disse para que ele não fosse. No, I have to review that. Eu tenho que dar uma revisada nisso. So verse 12. Então, verso 12. So there'll be great mourning when they see the Aleph Tav. Oh my gosh, this is not the Christian God. This is our Mashiach. Oh my goodness, we made such a huge mistake. Então vai haver luto gigantesco que, pá, a gente viu, esse aqui não era o Deus cristão, esse cara era o nosso Messias, pá, a gente erramos feio agora. And the land of Israel shall mourn every mishpacha, every family apart. E a família de Israel ficará de luto, todas as mishpachot separadas. The family of the house of David apart. A família da casa de David separadamente. Their wives apart. Suas esposas separadamente. Family of the house of Nathan apart. E a família da casa casa de Natan separadamente. And then in verse 13, Levi and Shimei, the houses of Levi and Shimei apart. E aí no verso 13, a família da casa de Levi e a família da casa de Shimei separadamente. Verse 14, all the other families apart and their wives apart.
Verso 14. Todas as famílias que restarem separadamente e as suas esposas separadamente. So you'll notice only the house of David, the house of Levi, and Shimi and Nathan are mentioned. So apparently, Então vocês têm que prestar atenção aqui que somente a casa de Davi, Natã, Levi e Shimei são destacadas aqui. Então, aparentemente, David's royal house a casa real de David and the house of Nathan e a casa de Natã were both very significant. eram ambas muito significantes. So we see that even though Nathan was a friend of the king and a counselor of the king and perhaps his adopted son, Então, mesmo que Natã fosse um amigo do rei, um conselheiro do rei e talvez o seu filho adotivo, it is clear that Nathan's house was so important in Israel tá claro que a casa de Davi era tão importante em Israel that he was not just a prophet, but he had an entire house named after him. que ele não era só um profeta, mas ele tinha uma casa inteira nomeada segundo ele. That means that his lineage was functioning as Kohanim. Isso significa que a linhagem de Natã estava funcionando como Kohanim. Why else would he be mentioned with the house of the Kohanim? Por qual outro motivo ele seria mencionado como a casa dos Kohanim? Because in verse 12, Porque no verso 12 aqui, the house of David is mentioned. Then the house of the Kohanim, the Leviim, 13 is mentioned. a casa de Davi é mencionada. Daí no verso 13, a casa dos Leviim e de Shimei são mencionadas. So kings and Levites. Então, reis e levitas. So if Nathan was a slave, if the Nethanim were slaves, Então, se os Nethanim eram escravos, or water bearers or servants, why would they be mentioned along with the Kohanim and the Melachim? ou tiradores de água, ou cortadores de madeira, por que eles estariam sendo mencionados junto com a casa de Davi e dos Leviim? Because it's clear from 1 Kings 4 and 5. Write that down. It's clear from 1 Kings 4 and 5. Porque fica claro de 1 de Reis 4 e 5, escreve aí, 1 de Reis 4 e 5, fica claro por essa escritura That Zabud, who was the son of Nathan, was a Kohen. que Zavud, filho de Natã, era um Kohen também. So here we see that we have the entire house of David. E aqui nós vemos que nós temos a casa de Davi completa. So we can only conclude. Então nós só conseguimos concluir, The only thing we can do is conclude que a única coisa que nós conseguimos fazer aqui é concluir that Nathan's house que a casa de Davi was significant. era significativa. And not as history tells us, a bunch of servant slaves, but a house of Kohanim who are functioning as Melchizedek without being Melchizedek, but as Melchizedek. E nós podemos concluir também que a casa de Davi não era composta de escravos da parte de Natã, mas eles eram Kohanim, funcionando como Melquisedeques. Não que eles fossem Melquisedeques, mas eles funcionavam como se fossem Melquisedeques. Shalom there, Fatima. Shalom, Eduardo. Shalom, Seraphim. Everybody, if you have any questions, you could ask, and I will get to it. If you have any questions you'd like to ask up until this point on the topic, okay? Please don't ask me if Brazil is going to win the World Cup. Please don't ask me if who's going to win the election, even though I know in my ruach. But let's keep it on the topic. Shalom, pessoal. Por favor, fiquem à vontade de fazer perguntas sobre esse tópico. Se vocês tiverem alguma pergunta agora, que a gente vai responder no meio da aula. Não me perguntem sobre se o Brasil vai ganhar o Hexa. Não me perguntem se quem vai ganhar a eleição, por mais que eu saiba no meu ruach, disse o Xolier. Perguntem sobre o tema. Sorry, actually I have a question about this. Yeah. Eu tenho uma pergunta. Now that we read Zechariah chapter 12, agora que nós lemos Zacarias capítulo 12, it seems that the own house of David had two of the branches of the Melchisedeks. Tinha dois dos ramos de Melchisedeks, because we have the Shlomo line, Shlomo, Avshalom, Aviatar, the kingly part, porque nós temos a linha real de Shlomo, Avshalom, Aviatar. And we also have the priestly line with Nathan, Shimei, Levi, e nós também temos a
a parte sacerdotal com Levi, Natan, Shimei. So is it safe to say that they just didn't work as Malkit Sadikim because the only branch that was lacking was Yahusha's firstborn right? Então é seguro dizer que eles só não exerceram como Malkit Sadikim porque eles não tiveram o ramo da primogenitura que era de Yahusha? Yeah, I mean Yosef. Yosef, gotcha. 100%. That's correct. That was the one that was missing. Esse era o ramo que tava faltando. Yeah, gotcha. Got me wondering. No, but also the Melchizedek has to hold all three branches. Returning visitor. E também o Melquisedeque tem que segurar todos os três ramos. The Melchizedek lineage, A linhagem de Melquisedeque or by appointment, era por apontamento. they were appointed to be Melchizedek. Eles foram apontados para ser Melquisedeque. The kings were biological descendants. Os reis eram descendentes biológicos. You follow me? Yes, sir, yeah. So we don't know if Nathan and Mattai were biological descendants of David. David. We don't know that because we have to remember that the list in Luke chapter 3 is by appointment, not by genealogy. E nós não temos como saber se Natan e Mattai, se esses caras eram ligados a David por sangue, se eles eram filhos biológicos de David, porque a lista em Lucas capítulo 3 é por apontamento, não é por hereditariedade sanguínea. So some of those guys in Luke chapter 3 only had the Melchizedek appointment, but they were not royal blood. Então, alguns desses caras em Lucas capítulo 3, eles tinham o apontamento sequencial, mas eles não eram necessariamente ligados por sangue. Nor were they descendants of Joseph, who was the abundant double blessing. E tampouco eles eram descendentes de José, que tinha a dupla porção abundante. They weren't first, some of them were not firstborn. Porque a maioria, alguns deles, não sei se a maioria, não eram primogênitos. So most of those guys listed in Luke 3 Porque a maioria desses caras listados em Lucas 3 basically had nothing basicamente não tinham nada. because they weren't royal kings of Judah. Porque eles não eram reis de Judá. They weren't firstborn descended from Joseph. Eles não eram primogênitos descendentes de Yahusef. Some may have been. Alguns talvez. We don't know. Nós não temos como saber. But they were appointed, which is not by genealogy, it's by appointment. Mas eles foram apontados, o que não é algo de genealogia, mas é por apontamento. So the truth is, a lot of those potential Melchizedeks had none of the three branches if it were not for appointment. They had none of the three branches. You see what I'm saying? Yep. Então, a verdade é que alguns desses Malkit Sadikim possíveis da lista de Lucas capítulo 3 não tinham nenhum dos três ramos, mas eles foram apontados. It's like us. Como nós. Okay, before we had Yahusha, we had how many branches of the government did we have? 0. Can't hear you. Testing, can you hear me now? I hear you. Can you repeat the last sentence? Because my internet's Before you were saved and before Yahusha accepted you, right? Antes de nós sermos salvos e antes de Yahusha ter nos aceitado, how many of the three branches did you hold? Quais dos três ramos vocês seguraram? 0. 0. Now that you're saved and you're in the priesthood, agora que nós somos salvos e estamos no sacerdócio, by appointment, by Yahusha's appointment. Pelo apontamento de Yahusha. So how many of the branches do you qualify for? Então, quais dos três ramos vocês se qualificam? 1. You may not have royal blood to the house of David. Talvez a gente não tenha a hereditariedade sanguínea da casa de David. And you may not be a son of Joseph through Manasseh and Ephraim. E talvez a gente não seja filho de José através de Menaché e Efraim. So like some of those guys in Luke chapter 3. Então, assim como alguns desses caras em Lucas capítulo 3, the only thing you have is the office of Melchizedek. You're a priest in the Darchi, according to my word, Melchizedek.
A única coisa que nós temos é esse apontamento de acordo com Dibrati Malkitzedek, minha palavra Malkitzedek. Follow me? Yes, sir. So most of those guys in Luke chapter 3 were just like you and me. We have none of the three branches. Então a maioria dos caras em Lucas capítulo 3 era tipo eu e vocês. A gente não, eles não tinham nenhum dos três ramos. Like myself, I have um, uh, the order of Melchizedek, Por exemplo, eu tenho a ordem de Malkitzedek, the Davrati Melchizedek. Davrati Malkitzedek. I am from the house of Judah. Eu sou da casa de Judá. But the house of David is a small house within Judah. Mas a casa de Davi é uma casa pequena dentro de Judá. Not all Jews are from the house of David Não, nem todos os judeus são na casa de Davi, because Judah is a big tribe. porque Judá é uma tribo grandona. So I only may have one, and the one that was given to me as a Kohen by Yahusha. Então talvez eu só tenha um dos ramos que foi dado por mim através por Yahusha. But I'm a little bit suspicious. Mas eu tenho um pouquinho de suspeita. It's funny that you mentioned that. É engraçado que você mencionou isso. Through the Ruach, I believe I have two. Através do Ruach, eu creio que eu tenho dois ramos. Follow me, and I'll show you what I mean. Yes, sir. So my name is Kohen. Before my ancestors went to Europe, somehow Kohen became Chosky, but it has Kohen. So I know that I qualify as a son of the Levitical priesthood. That I know. Então, antes do meu nome se tornar Chovsky, era Kohen, antes dos meus ancestrais virem para a Europa. Então eu sei que por esse sobrenome ancestral Kohen, eu me qualifico como um filho da casa de Levi. And to be a Kohen, I know I have to be a son of Kohath. E para ser um Kohen, eu tenho que fazer parte da linhagem de Kohat. Yahusha put me in the Davrati Melchizedek, my word Melchizedek. E Yahusha me botou em Davrati Malkitzedek, ou seja, minha palavra Malkitzedek. So I have two of the three. I know that Ruach showed me. Então eu tenho dois dos três, eu sei porque o Ruach me mostrou. I don't know that I am from the royal house of David. I don't think so. Eu não sei se eu sou da casa real de Davi, eu acho que eu não sou. Because if I'm from Levi, how can I be from Judah? You see, I know I'm from Levi, and one of the families of Levi was Kohath. Porque se eu sou de Levi, como é que eu vou ser de Judá? E eu sei que eu sou de Levi, e uma das famílias da casa de Levi era a família de Kohat. Anyway, you get my point. Yes, sir, I got you. I don't have all three. I don't believe I have all three. Eu não creio que eu tenha os três. So one thing is clear. Então uma coisa tá clara. That Nathan formed a significant house Que Natã formou uma casa significativa in Israel. em Israel. Because they are mentioned separate from the house of David, yet alongside the Leviim and the Kohanim. Porque eles são mencionados separadamente da casa de Davi, mas junto da casa dos Leviim. So Yao says, okay, well, I see Chaim has a question. So well, one second. Yao says the Davidic priesthood was limited because the core of the priestly tasks were attributed to Levi. Right, exactly. They were just bringing forth the elements and the true name, the blessing of the true name. They were limited, in their function. Então o João falou, o sacerdócio davídico era muito limitado porque o núcleo das tarefas sacerdotais foram atribuídas a Levi pela Torá. Então é certo, eles ficariam bem limitados nesse tipo de ação. And then Yao goes on to say, so those who were limited in the Davidic priestly service. Então o João falou, então esses que são limitados na casa de Davi para receber esse serviço sacerdotal would have to receive a legitimate ordination from the house of Aaron. Teriam que receber uma ordenação legítima da casa de Arão. By the high priest. Por ou pelo sacerdote, sumo sacerdote. Because we know John the Baptist was the high priest. Porque nós sabemos que João Batista era o sumo sacerdote. So it would require the high priest ordaining some of David's sons.
Então requeriria que o sumo sacerdote ordenasse alguns dos filhos de Davi into the order. dentro da ordem. Just like John the Baptist was legitimate high priest, Assim como João Batista era o sumo sacerdote legítimo, sons of Kohath and Zadok, os filhos de Kohat e Zadok, and he transferred that high priesthood to Yahusha, e ele transferiu esse sumo sacerdócio para Yahusha. or ordained him into it and then transferred it. Então ele ordenou Yahusha para dentro dessa ordem e depois transferiu a posse para Yahusha. The high priesthood is by biology. Porque o sumo sacerdócio é por biologia, ou seja, por sequência genética. John the Baptist would be beheaded. João Batista ia ser degolado. So Chaim says, how did Yahusha get the blessings of Joseph or Ephraim? Então, a pergunta do Chaim, como que Yahusha recebeu as bênçãos de Efraim, da primogenitura? I'll give you an answer and then I'll see what he has to say. So Yahusha was the firstborn. In the New Testament, it says that he was the firstborn among many brethren. Yahusha, ele foi o primogênito, diz na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, que Yahusha foi o primogênito dentro de muitos irmãos. And as the firstborn, he inherits all things. E como primogênito, ele herda todas as coisas. Based on Psalm 2. Baseado em Terrilim, Salmos 2. Given the nations for your inheritance. Eu lhe dei as nações como tua herança. So since the whole world or all the nations are his inheritance, we could say that's not only a double portion, that is the entire portion. Então, como todas as nações e tudo dentro do Olam Hazé se tornaram herança de Yahusha, nós podemos dizer que não só isso é uma dupla porção, mas isso é todas as porções. Plus the fact, além disso, in addition to being the firstborn, além de ser o primogênito, in addition to having the double portion, além de ter a dupla porção, and be inheriting all things, herdando todas as coisas, according to Psalm 2 and other scriptures, de acordo com Salmos 2 e outras escrituras, the best of the studies that I remember, o melhor dos estudos que eu me lembro, there was a lot of intermarriage. Houve muito casamento misturado between the tribes. Entre as tribos, intercasamentos. And so by the time Yahusha comes, então, no momento em que Yahusha vem, he would have Jewish blood. Ele teria sangue judeu. He would have Joseph blood. Ele teria sangue de José. And he would also have Aaronic blood, Levite. E ele também teria sangue aarônico, levita. So we don't know all the specifics. Então nós não sabemos todos os detalhes específicos. But I believe he had the blood of all three. Mas eu acredito que ele teria o sangue de todos os três. The Aaronic high priesthood. O sumo sacerdócio aarônico. The royal house of David. A descendência real da casa de David. And literally blood from Joseph. Literally. Literalmente sangue de Yahusef, literalmente. But even if it wasn't literal, he was ordained. Mas mesmo que não fosse literal, ele foi ordenado into the house of David through Joseph, his father. Dentro da casa de David. Can you repeat that last sentence? I mixed He was ordained into the house of David through Joseph, his father. Ele foi ordenado dentro da casa de David através de Yahusef, ou José, o seu pai. He was ordained into the Aaronic priesthood by Yochanan HaMatbil. Ele foi ordenado dentro do sumo sacerdócio arônico por Yohanan HaMatbil, João Batista. And he was ordained into the firstborn blessings of Joseph, son of Jacob. E ele foi ordenado dentro da bênção da dupla porção de José, filho de Jacó. By the inheritance from Abba Yahuwah, who had given him all nations as his footstool. Pela herança do Abba Yahuwah, que deu todas as nações como estrada dos pés de Yahusha. So there's two ways to approach this. Então existem duas maneiras de abordar isso aqui. One is he has all physical blood from all three branches. A primeira, ele tem todo o sangue físico de todos os três ramos. Which he did. O que ele teve. I've done some studies on that. Eu fiz alguns estudos nisso aí. But the other are three ordinations. Mas os outros são três ordenações. He was ordained into the house of David by the legal adoption of his father Joseph.
Ele foi ordenado dentro da casa de Davi pela adoção do seu pai legal, Yahusef. He was ordained as the Kohen Hagadol by John the Baptist. Ele foi ordenado como Kohen Hagadol por Yohanan Hamatbil. And he was ordained as the child of promise and double blessing by Yahuwah the Father. E ele foi ordenado como o filho da dupla bênção por Yahweh, o Pai. So both the physical and the spiritual, in my opinion, apply. Então, tanto o físico quanto o espiritual aplicam. That is correct. He did not have any human blood. That is correct. Okay, that is correct. Isso é correto. O Yahusha não teve nenhuma linhagem sanguínea humana. Isso é correto. But when I say blood, what I mean is Quando eu estou dizendo sangue, o que eu quero dizer é o seguinte. Yahuwah placed him into the three families. Yahweh posicionou Yahusha dentro dessas três famílias. So he had the blood of those three families, even though his body and blood was from heaven. I understand what you're saying, but Yahuwah, it's the same reason. Então, mesmo que ele não tivesse sangue humano, Yahweh posicionou ele dentro dessas três famílias para que ele supostamente fosse relacionado sanguineamente com todas essas pessoas. Então, é a mesma razão. It's the same reason the New Testament calls him the son of David. If he has no human blood, how could he be the son of David? So the New Testament says the same thing that I'm saying. Então, é a mesma razão pela qual o Novo Testamento chama ele de filho de Davi. Se ele não tem nenhuma relação sanguínea com nenhum ser humano, como é que ele pode ser chamado filho de Davi? Então, o Novo Testamento está dizendo a mesma coisa que eu. How much human blood did Yahusha have? Zero. Quanto sangue humano Yahusha tinha? Zero. Because Yahuwah bypassed the egg and the sperm. Porque Yahweh passou por cima do sangue, do esperma e do óvulo. And yet the New Testament calls him firstborn. Mas ainda assim o Novo Testamento chama ele de primogênito. The title of Yosef. O título de Yahusef. And it calls him the son of David. E também chama Yahusha de o filho de Davi. How could he be the son of David without any blood from David's house? Então como que ele pode ser o filho de Davi sem qualquer tipo de sangue da casa de Davi? Because Yahuwah put him in those houses. Porque Yahweh colocou ele dentro dessas casas That did have bloodlines. que sim tiveram linhagem sanguínea. He had no bloodline. Ele não tinha nenhuma. Therefore, Yahuwah had to choose Portanto, Yahweh teve que escolher to place him there. posicioná-lo ali. Just like you have no priesthood. Assim como tu não tem nenhum sacerdócio. You were a nobody. Tu é ninguém. You were a truck driver or a taxi driver. Tu é um motorista de caminhão ou motorista de táxi. But then through the blood of Yahusha, he placed you Mas através do sangue de Yahusha, ele te posicionou into the order of Melchizedek, dentro da ordem de Malquisedeque, into the priesthood, dentro do sacerdócio, as well as the Aaronic priesthood. What do I mean? assim como dentro do sacerdócio ararônico. O que eu quero dizer? Because if Yahusha is the high priest in the order of Aaron, Porque se Yahusha é o sumo sacerdote na ordem de Aharon, we serve under Yahusha. That, in essence, e nós servimos abaixo de Yahusha, em essência, makes us priests of Aaron too. isso nos faz sacerdotes de Aharon também. Even though we have no blood, Mesmo que nós não tenhamos nenhum sangue deles. we have no bloodline from Aaron. Nós não temos nenhuma linhagem sanguínea de Aharon. But we also have no bloodline from the Devar Yahuwah, Mas também nós não temos nenhum tipo de ligação sanguínea com a Davar Yahweh, who ordained Abraham. quem ordenou Abraham. And yet we are in the family of Melchizedek, Mas ainda assim nós estamos dentro da família de Malquisedeque, even though we have no blood connection. mesmo que nós não temos nenhuma conexão sanguínea. So therefore, even though we have no blood connection to the house of Aaron, Portanto, mesmo que nós não tenhamos nenhuma conexão sanguínea com a casa de Aharão, the Father put us into the house of Yahusha. o pai, Yahweh, nos botou dentro da casa de Yahusha. And Yahusha is the high priest of the house of Aaron. E Yahusha é o sumo sacerdote da casa de Aharão. Because he was baptized and ordained into that in the Jordan River. Porque ele foi batizado e ordenado dentro desse sacerdócio no Rio Jordão. My point is, Yahusha doesn't need bloodlines Meu ponto é, Yahusha não precisa de conexão sanguínea to place you in a family or in a house. para nos posicionar dentro de uma família ou dentro de uma casa. But you make a very important point, Chaim. Mas tu fez um ponto muito importante, Chaim. You make a very important point. Um ponto muito importante. In all this genealogy stuff, we always have to remember
Em todo esse bagulho de genealogia, a gente sempre tem que lembrar that Yahusha came in his own body, spirit, and blood. que Yahusha veio no seu próprio corpo, espírito e sangue. That everywhere in the New Testament it says something similar to. Que em todos os lugares que no Testamento diz algo similar, He came like a man. ele veio como um homem, He was fashioned as a man. ele foi desenhado como um homem, He appeared to be like his human brothers. ele aparentava ser como seus irmãos humanos. You will always find the qualifier, Você sempre vai achar o qualificador, the adjective, o adjetivo, describing the noun. descrevendo o sujeito. He was not a human, but he was like a human. Ele não era um humano, mas ele era como um humano. He was not a human, but he ate like a human. Ele não era um humano, mas ele comia como um humano. So you will never find a single verse in the New Testament Então a gente nunca vai encontrar um único versículo que seja no Novo Testamento where the lie of the theanthropos is there. aonde a mentira do theanthropos está ali. Yes, theanthropos is a fancy Greek word that means 100% God and 100% man. That is a lie from the lowest pit of hell. Theanthropos é um termo chique grego que basicamente quer dizer que Yahusha era 100% Deus e 100% homem. Isso é uma mentira dos poços mais profundos do inferno. Isaiah 43 is clear. I am Yahuwah, I am your savior. There is none beside me. A righteous Elohim and savior. There is none beside me. E Yeshayahu 43 é muito claro. Eu sou o justo Yahuwah e não existe ninguém como eu. Eu sou o justo Elohim e não existe ninguém como eu. So therefore, Yahusha came with the body of heaven, not the body of an egg and a sperm. He did come in a body, because to deny the fact that he came in a body is to have an antichrist spirit. First John says, if you deny that he came in the flesh, that's an antichrist spirit. We do not teach that he did not come in the flesh. Just the opposite. He did come in the flesh, but not our kind of flesh. Just like we don't have the flesh of fish, just like we don't have the flesh of birds. It's a different kind of flesh. Então Yahusha veio no seu próprio corpo. Negar que Yahusha veio num corpo é basicamente ter um espírito de anticristo, porque 1 de João diz que se tu nega que Yahusha veio na carne, você está negando a Bessorá, basicamente. Nós não ensinamos isso. Pelo contrário, ele veio na sua própria carne. Assim como nós temos uma carne diferente, nós não temos a carne de peixe, por exemplo, nós não temos a carne de outros animais. E Yahusha não tinha a nossa carne, ele veio na sua própria carne. Shalom, new ones. Shalom, Elisangela. Shalom, Marta. Welcome to the school. Let's participate. If you have any questions or comments on today's topic, please feel free to interact with me. I don't bite. Sejam bem-vindos a todos aí na aula, Silmara, a Rota Elisângela. Podem interagir, eu não mordo. Esse aqui é o objetivo, é a interação. João said, Colossians 1:15, Yahusha is the firstborn of all creation. That's right. O João disse Colossenses 1:15, Yahusha é o primogênito de toda a criação. That's right. That's what I was saying before. That's right. É isso que eu estava dizendo antes. That's interesting. So let's go to 1 Chronicles chapter 9. Então vamos para a 1 de Crônicas, capítulo 9. And let's see what we can find. Vamos ver o que a gente consegue encontrar. So Kol Yisrael, let me put it up on the screen for you boys. Deixa eu botar na tela para vocês aqui. I wonder if we have more girls or more boys. Eu me pergunto se nós temos mais mulheres do que homens. I think we have more girls. Eu acho que nós temos mais mulheres aqui. I'm one of those weird rabbis. I like girls. Eu sou um desses rabinos esquisitos que gosta de mulher. I'll never be ordained by the faggots in the Episcopalian Church. Eu nunca vou ser ordenado pelos viados da igreja episcopal. What's the Portuguese word for faggot? It's the same word for deer, viado. Really? Venison. Yeah, viado. So the homosexuals are venisons? I mean, for them they are, in a way. See, in English it's different. Em inglês é diferente. We have male goats. Nós, te...
I know where we're going. Nós temos cabras, nós temos bodes masculinos, We have female goats, nós temos cabras and we have fagots. e nós temos faggots. Que So seria, não- the way the religious world system is today, if you're a homosexual, you could be ordained in the church. Então, no sistema religioso de hoje, se tu for homossexual, você pode ser ordenado na igreja. If you like sex heterosexual style, they won't ordain you. Se tu gostar de sexo heterossexual, eles não te ordenam. That's how sick this world system is. Isso é o tamanho da doença que esse sistema desse mundo tem. No, I know none of our students like sex. I know that. Agora, eu sei aqui, entre todos nós, ninguém aqui gosta de sexo, eu sei dessa parte. What's that? It sounds like a ping pong ball. What are you doing over there? Ah, não, I'm playing with my pencil sharpener. It sounds like ping pong. How do you say ping pong? Pingy pongy in Portuguese? Ping pong. Ping pong. That's yeah. Yeah. So here's what I found out about my students. All my students that are here today and every Thursday Então, isso que eu descobri sobre meus alunos. Todas as quintas-feiras, todos os meus alunos are asexual. In other words, they don't enjoy sex. são assexuais, eles não gostam do sexo. And I also found out that I'm the only one that enjoys the sexo. E eu descobri que eu sou o único que gosta de sexo. Now, this is why I need prayer, because all of you are so strong in the spirit, Agora é por isso que eu preciso de oração, porque todos vocês são tão fortes no espírito, especially the ladies. You don't need sex. You know? especialmente as mulheres, vocês não precisam de sexo. I, a nice Jewish boy from New York, Eu, um garoto judeu legal de Nova York, I enjoy sex in marriage, eu gosto de sexo no casamento. only in marriage. Só no casamento. So I need prayer because I'm not as spiritual as you are. Então eu preciso de oração, porque eu não sou tão espiritual quanto vocês são. Because I'm not supposed to enjoy sex. According to the church, I'm just supposed to use sex to create babies. Porque, de acordo com a igreja, eu não posso gostar de sexo. Eu só posso usar o sexo para procriação e criar criança. And if I enjoy sex, I need a psychiatrist. E se eu gosto de sexo, eu preciso de um psiquiatra. First Chronicles chapter 9. Primeira de Crônicas, capítulo 9. So Kol Yisrael was listed by genealogy, Então, qual Israel foi listado por genealogias? and they are written in the scroll of the kings of Israel and Judah. E tudo isso foi escrito no rolo dos Melechim dos reis de Israel e Judá, Who were carried away to Babylon for their transgression. que foram levados para a Babilônia por conta das suas transgressões. Now, the first to return Agora, os primeiros a retornar, in the days of Ezra, Nehemiah, and the great Zerubbabel, nos dias de Esdra, Nehemia e do grande Zerubabel, son of filho de Shealtiel Shealtiel, and Pedaiah. e Pedaia, de certa forma. Biologically, Pedaiah Biologicamente, filho de Pedaia, is a Levirate, como Levirato, but Scripture universally recognizes him as Shealtiel's son. mas a escritura o reconhece universalmente como filho de Shealtiel. I think we covered that in depth. Eu acho que nós cobrimos isso aí profundamente. Now, in the return from Bavel, verse 2, Agora, no retorno de Bavel, verso 2, the first ones to settle in their cities os primeiros a se estabelecerem nas suas cidades were the Israelites, foram os israelitas, the Kohanim, os Kohanim, the Leviim, os Leviim and the Nethanim. e os Nethanim. Just like we saw in Zechariah chapter 12, Assim como nós vimos em Zacarias capítulo 12, when Israel mourns for the crucifixion of the Aleph Taf and their eyes are opened, quando Israel está de luto pela crucificação do Aleph Taf e os seus olhos são abertos, the different families mourn amongst themselves. as diferentes famílias ficam de luto entre elas. The house of David apart, the house of Nathan apart, the house of the Levites apart. So we see that Nathan was a big part among the leadership and walking among kings and priests. That the sons of Nathan, that the house of Nathan was walking as Chaverim among kings and priests. A casa de David separadamente, a casa de Natã separadamente, a casa dos levitas separadamente. Então, o que nós conseguimos tirar disso é que Natã era tão significativo dentre as lideranças de Israel que ele tinha a sua própria casa e os seus filhos, como nós vimos antes, caminhavam entre os reis e os príncipes da realeza. Então, eles andavam entre a realeza. Now look at verse 2. Agora dá uma olhada no verso 2. They own property.
a sua própria propriedade. Look at that. They owned property, Eles tinham propriedade. or they were given property. Ou foram dados para eles propriedades. Like the Kohanim, they didn't have their own, but they dwelt among Israel because Yahuwah was their inheritance. Como os Kohanim, eles não tinham nenhuma propriedade deles, mas assim como os Kohanim, Yahuwah era a sua propriedade, a sua herança. Now, if you look up Nethanim on the internet, Agora, se vocês procurarem Nethanim ou Netinim na internet, you're very likely to find servants or slaves. é muito provável que vocês encontrem escravos ou servos. That they were servants or slaves, Que eles eram servos ou escravos. which makes no sense. O que não faz sentido. For instance, I'm reading to you now from the Webster's Dictionary. Eu tô lendo aqui do dicionário de Webster's. It says they were slaves or servants performing the lowest menial services. Aqui diz que eles eram escravos performando o mais baixo dos serviços. In the ancient temple and tabernacle. No templo e tabernáculo ancestral. Now keep in mind that's the rabbinical Jewish definition. Agora tenham em mente que isso aqui é a definição judaico-rabinical. But upon further research, Mas, sobre extensiva adicional pesquisa, one of the definitions, uma das definições, and I'm going to put this up on the screen e eu vou botar isso aqui na tela, because the devil is a liar, and I'm gonna expose his ass publicly. porque o demônio é um mentiroso e eu vou expor ele publicamente. Now, Nethanim, Nethanim, the Jews tell us, as slaves, the lowest of the low. os judeus nos dizem que eles eram escravos, os mais baixos dos baixos. Well, if they were the lowest of the low, how come they own property in the cities? Se eles eram os mais baixos dos baixos, como que eles tinham propriedade na cidade? How come they are equal to the house of David and the house of Levi when they recognize that Yahusha is the promised Messiah and not some Christian God? Como que eles eram iguais à casa de Davi, à casa dos Leviim, quando eles reconheceram que Yahusha era sim o Messias e não o Deus cristão? So we have here Strong's 5411 Nethanim. Então nós temos a concordância Strong's 5411, Netinim. But what does this say here, right here? Mas o que que diz aqui? What does that say right there? O que que isso aqui diz, que está selecionado ali em azul? The origin of the Nethanim A origem dos Netanim is from Nathan. é de Natã. Because in Judaism, it's a mystery. Oh, we don't know what they are. They're a bunch of servants. Porque no judaísmo, isso aqui é um mistério, nós não sabemos quem eles são um bocado de servo só. But it comes from the root word Nathanites. Mas isso vem da palavra raiz natanita, Nathanites. natanitas. So they were literally from Nathan. Então eles eram literalmente de Natã. We see that here in Ezra 8:17. Nós vemos isso aqui em Esdra 8:17. Nathan. Natan. So how do we go from sons of Nathan that is equal before Yahuwah in service to the Kohanim? How do we go from there to slaves? Então como que nós vamos dos Natanim sendo iguais em serviço aos Kohanim para eles serem escravos? Como é que a gente chegou nesse resultado? It's a bunch of baloney. É um bocado de mentira. And the Christians just picked up on that lie. E os cristãos simplesmente continuaram dessa mentira. The word Natanim does not mean slaves. A palavra Natanim não significa escravos Or servants who are homeless. ou servos que eram morador de rua, But it comes from Strong's 54:14. mas ela vem da concordância Strong's 54:14. Natan, to give away, to put. Ela vem do Strong 54:14. Natan, dar as coisas, posicionar, colocar. Natan, Natan, to give. dar. A proper name. O nome próprio. Matanot, presents, giving presents. Matanot. Matanot, presentes, dar presentes. Matanot. Okay, so again, another lie. Então, de novo, mais uma mentira.
These Nethanim were sons of Nathan. Esses Natanim eram filhos de Natã. And we saw earlier in 1 Kings 4 that the sons of Nathan were priests. E nós vimos antes, em 1 de Reis 4, que os filhos de Natã eram sacerdotes. Let's go to 1 Kings. While we're here in Bible Hub. Enquanto a gente está aqui no Bible Hub, while we're here, let's do some more digging. Vamos cavar mais um pouquinho. Let's go to 1 Kings. Vamos para 1 de Reis. Since we're here. Já que nós estamos aqui. Since we're here. Já que nós estamos aqui. 1 Kings. 1 de Reis. 4:5. 4:5. Just give me 1 second, sir. Real quick. 5 seconds, actually. Yeah. No problem. Since you were, mocking my ski cap, I just changed it so nobody thinks that I am a cartoon character with only one. No, I was just kidding. You're not just kidding. I know. I got you. All right, now look. So let's see if the sons of Nathan were slaves, the Nethanim, or let's see if they were Kohanim. Let's take a look at the Hebrew. Então vamos dar uma olhada no hebraico se os Natanim eles eram sacerdotes escravos ou se eles eram os filhos de Natã. Vamos olhar o hebraico. Azariahu ben Natan, and Azariah, son of Natan. E Azaria, filho de Natã. Hanatzavim, the officers. Hanatzavim, os oficiais. Zabud, who could also be Matai in Luke chapter 3. Vezavud, o que também poderia ser o Matai em Lucas capítulo 3. Davad, Ben Natan. Ben Natan, filho de Natã. You can see my mouse, right? The pointer. Yes, sir. Davud, Ben, son. Vezavud, Ben, son. Natan. Natan. The Kohen. Does that word say slave or does that word say servant? Kohen. Essa palavra aqui diz escravo, essa palavra aqui diz servo. So if David's son was a Kohen, what would that make David? I'm sorry. If Nathan's son was a Kohen, what would that make Nathan? Então se o filho de Natã era Kohen, o que isso faria de Natã? And if Nathan's son was a Kohen, why are the rest of the Natanim slaves? Wouldn't the rest of the sons of Nathan also be Kohanim? Então, se isso faz de Zavud, filho de Natã, um sacerdote, por que os outros filhos de Natã seriam escravos? Da onde vem essa conexão? Now you see it right there with your eyes in black and white. E vocês veem com seus olhos aqui, ó, preto no branco. The son of Nathan, o filho de Natã, the same Nathan the prophet, é o mesmo Natã, o profeta. From the book of Nathan that's missing. Do livro de Natã que tá faltando. It says Nathan was a Kohen. Diz que Natã era Kohen. Well, we know he wasn't an Aaronic Kohen, but he was a Kohen functioning as a potential Melchizedek. Agora, nós sabemos que ele não era Kohen da ordem de Arão, mas ele era potencial Kohen da ordem de Melquisedeque. So, who were the Natanim? Então, quem que eram os Natanim? They were Kohanim. Eles eram Kohanim. So religion has told us, the Nethanim were the lowest rung. They cleaned out the toilet in the temple, and they cleaned out the toilet in the tabernacle. Really? Says who? Who said that? Judaism? Catholicism? What do the scriptures say? Então o sistema religioso, como a igreja, diz que os Natanim eram os escravos mais baixos, eles ficavam limpando privada no templo e no tabernáculo. É sério? Quem que diz isso? A igreja? O judaísmo? O que essas escrituras dizem? In their mourning over the recognition of the death of Aleph-Tav. No luto deles sobre o reconhecimento do Aleph-Tav. They are equal to the house of David and the Kohanim. Eles eram iguais à casa de David e à casa dos Kohanim. They're mentioned between the Levim and the Kohanim. Why? Because they are Kohanim. That's why. Why were they mentioned in Zechariah 12:12?
and 13. Why were they mentioned next to the Kohanim and Levim? Because they were slaves? They were cleaning the toilet? No, because they were Kohanim, like we see right here in 1 Kings 4 or 5. Eles foram mencionados dentre os Kohanim e dentre os Levim. Por que eles estavam nesse meio? Por que eles estavam no meio dos Kohanim e dos Levim, da casa de Davi, junto nesse luto pelo Aleph Taf em Zacarias 12:13? Porque eles eram Kohanim. Eles não eram os escravos que estavam fazendo limpeza do chão. Eles eram Kohanim, assim como nós estamos vendo aqui em 1 de Reis 4 e 5, direto do hebraico. And we go back to 1 Chronicles chapter 9. E aí a gente volta para 1 de Crônicas capítulo 9. They own property. Eles tinham a posse de propriedade. Does that sound like they were slaves? Isso soa como se eles fossem escravos? Now let's go to Ezra. Agora vamos para Ezra. Ezra 8 and 20. Esdras 8:20. You see that up on your screen? Not yet, I still see Bible Hub. Okay. It's also funny that you mentioned that Azariah, the other son of Nathan, he was over the officer, so he was a big fish. He was no slave. Exactly. Okay, Ezra 8:20. Ezra 8:20. You do see that, right? Yes, sir. Now I see it. Now, so these were the fathers and their genealogies who accompanied Ezra back to Jerusalem. Então essas aqui são as famílias e as genealogias e os líderes que acompanharam Ezra e Nehemia e todos aqueles caras de volta para Jerusalém de Babel. Now verse 20. Agora verso 20. Esdras 8:20. Let's see who else returned with Ezra. Vamos ver aqui quem que retornou com Ezra também. Also the Nethanim, Também os Nethanim, whom David had appointed as leaders os quais Davi tinha apontado como líderes for the service of the Levim. para o serviço dos Leviim. 220 Nethanim 220 Nethanim, that were designated by name. que foram designados por nome. By name? Since when do slaves have name recognition? Por nome? Desde quando o escravo tem reconhecimento de nome? By name? Por nome? Since when do slaves have great name recognition among the Kohanim? Since when? Desde quando escravos têm grande reconhecimento dentro dos Kohanim por nome? And they're called leaders. E eles são chamados aqui de líderes. And they minister with the Levim. E eles ministravam com os Leviim. And they were the 220 sons of Nathan. E eles eram os 220 filhos de Natã. Didn't we just read in 1 Kings 4:5 that Nathan's sons were Kohanim? We saw the word Kohen, not Avadim. If they were servants or slaves, then 1 Kings 4:5 should have said Avadim. Então eles eram o quê? Kohanim, como nós vemos ali em 1 de Reis 4:5, a palavra Kohen. Se eles fossem servos, a palavra que nós teríamos visto ali seria Eved ou Avadim, que é servos, mas não, eles eram Kohanim, sacerdotes. So since we're in Ezra, stay there. Let's go to Ezra 7:24. Então já que a gente está em Esdras, vamos um capítulo para trás, 7:24. And then I'll see if we have any questions or comments. Eu vou ver se a gente tem qualquer pergunta ou comentário. Because I did promise this to be an interactive school. Porque eu prometi que isso aqui fosse uma aula interativa. Now, turtle-side chat means some turtles go slow, some turtles go faster. Agora, a escola do papo da tartaruga significa que algumas tartarugas vão mais rápido do que as outras. Every tartaruga learns Cada tartaruga aprende at their own pace. no seu próprio ritmo. Okay? So this is you learn at your own pace. Então vocês aprendem no seu próprio ritmo. I'm a blue-eyed tartaruga. Eu sou uma tartaruga de olho azul. I'm the Torah-keeping legalist tartaruga. Eu sou o legalista que guarda a Torá. A sua tartaruga legalista que guarda a Torá. Your last pastor warned you about. Que o teu último pastor te avisou a respeito. That's me. Isso aí sou eu. Ezra 7:24. Esdras 7:24.
We inform you that as for the Kohanim and the Leviim, Nós também te informamos a respeito dos Kohanim e dos Leviim, singers, the gatekeepers, the sons of Nathan, Natanim, not the sons of Nathan. os cantores, os porteiros, os Netinim, os filhos de Natã, os Netinim. Or, see, not that the Natanim were slaves, Avadim, or Avadim, Ou, não que os Natanim fossem Avadim, não que eles fossem servos, mas os Natanim ou os servos, it shall not be lawful to impose taxes, e não será legal impor impostos, tolls, or anything else upon them. taxas ou qualquer outra coisa sobre eles. They are tax exempt. Eles são isentos de imposto. Now, if they were slaves or servants, why would they be tax exempt? Agora, se eles fossem escravos ou servos, por que eles seriam isentos de taxa? Why would they be tax exempt? Por que eles seriam isentos de impostos? Oh, that's the 501c3 origin. Yeah, Ah, I got it. yeah, really. Yahuwah made them automatically tax exempt. Yahweh tornou eles automaticamente isentos de imposto. Go with me to Nehemiah 10:28. Vamos para Nehemia 10, 28. Neemias 10:28. 10, 28. Whenever you see the Kohanim mentioned, you'll see the Nethanim. Toda vez que tu ver os Kohanim mencionados, vocês vão ver os Natanim também. And the rest of the people, the Kohanim, the Levim, the gatekeepers, the worship leaders, and the Nethanim, E o resto do povo, os Kohanim, os Leviim, os porteiros, os cantores, os Natanim, separated themselves from the people of the lands to the Torah of Elohim. e todos os que separaram dos povos da terra para a Torá de Elohim. They kept Torah with their wives, their sons, their daughters, Eles guardavam a Torá com suas esposas, seus filhos, suas filhas, having Da'at and Binah, tendo Daat e Biná, took the oath para o juramento, that they would not give their daughters as wives to the heathen, que eles não dariam as suas filhas como esposas para os pagãos, or take heathen daughters for their sons. ou então pegar filhas pagãs dos pagãos para os seus filhos. So if they were just slaves, why would they take the oath with the leaders, the Kohanim, the singers, the worship leaders, to be kadosh to Yahuwah and to keep Torah? Who cares if a slave is kadosh or not? He's a slave. Who cares? Why do they need to take an oath to the Torah? Então, se eles precisavam fazer esse juramento, se eles estavam em posição de fazer esse juramento de se manter kadosh junto com seus filhos, suas esposas e todos, por que eles seriam escravos? Quem que se importa se um escravo guarda a Torá, é kadosh ou não? Ele é um escravo, ninguém se importa. Gracie says, I'm still a baby turtle. Oh, pobrecita. Oh, it's okay. You're going to grow. A Gracie Almeida tá dizendo, eu só sou uma tartaruguinha bebê. Tá tranquilo, você vai crescer. She's humble. She's a humble turtle. Ela é uma tartaruga humilde. Torta, like my wife says, Tortuga? he calls me niño grandote. I don't think that's a compliment. A Mariam me chama o Cholier de ninho grandote. Ele falou, eu não acho que isso seja um elogio. Oh, Gracie said she's Hero's wife. Oh, that makes her an automatic genius. Isso transforma, Gracie, isso te transforma numa gênia automática. Since your husband is into osmosis. Já que o teu marido ele gosta de osmose. Through osmosis, she's an automatic biblical genius. Através da osmose, tu se torna automaticamente numa gênia bíblica. Like I said, my wife calls me niñote grandote, and I'm coming to grips with the fact that that's not a compliment. O Cholier disse, a minha esposa me chama de ninhote grandote, e eu tô começando a entender que isso não é um elogio. Martha's turtles, yes. That's which one is me. I'm the one in the front. A Marta botou duas tartaruguinhas ali e o Cholier tá perguntando, qual dessas sou eu? Essa semana foi boa. What is that? That very good? This week was good. Ah, well, we're not done. We're not. What do you mean this week? We're not done. O que você quer dizer com essa semana foi boa? A gente não terminou a semana ainda. We have more turtle food.
Nós temos mais comida de tartaruga. Chaim says, Chaim disse. can we assume, thinking big, that since Yahusha, every human being is welcome to be eligible group of the potential Melech Tzadikim? Absolutely. As long as they're born again, and like we learned yesterday on Yom Teruah, like Sipporah, she unclogs her heart. Então, o Chaim, nosso amigo Tancred, lá da Suíça, se não me engano, ele falou. Então, poderíamos nós assumir, pensando grande, que depois de Yahusha, todo ser humano é basicamente bem-vindo e elegível ao grupo potencial de Malki Tzadikim? E o Sholiach falou, sim, absolutamente. Contanto que eles sejam nascidos de novo e tenham, como nós aprendemos ontem, como Tzipora, o seu coração aberto e desbloqueado completamente. Now I think I know why the enemy attacked me yesterday with the irregular heartbeat and the high blood pressure. Agora, eu acho que eu sei porque o inimigo estava me atacando ontem com o batimento cardíaco irregular e a pressão alta. I was teaching about the blockage in Sipporah's heart. And so the enemy said, okay, because you're telling the people the truth and not that Moshe was going to be killed because he didn't circumcise his son, I'm going to attack your cardio system. That's probably what it was. That was an attack, payback of the enemy. Então, já que o inimigo, acho que eu sei porque o inimigo tava me atacando no meu coração ontem, porque eu tava ensinando as pessoas sobre o coração bloqueado que deveria ser desbloqueado, então o inimigo deve ter falado, já que tu tá ensinando a verdade para as pessoas, e não que Moshe simplesmente não circuncidou seu filho Gershon, eu vou atacar o teu sistema cardíaco. Eu acredito que foi isso. So what does she say? No, I don't feel this. What does Gracie say? She's saying in espanhol, in Spanish, I don't feel like that because you called her a biblical genius. Oh, well, if I say you're a genius, se eu digo que tu é uma gênia, it's certified, okay? É certificado, ok? Kosher. É kosher. All right, so Marcus, go ahead and read Marcus's comment. Okay, he has a question. Let me read it in Portuguese first. Sholiach, por favor, uma pergunta. Yahushua nasceu de parto normal ou em uma manjedoura? Obrigado. Sholiach, a question. Yahusha was born by normal birth in a manger, I think it would be the name of this in English. Let me translate that word because that yeah, I see it. Okay, Marcos, here's the thing. Marcos, o negócio é o seguinte. This is very important. Isso aqui é muito importante. A person cannot even be forgiven and saved. Uma pessoa não pode ser nem perdoada ou salva if they believe Yahusha was a human being born by normal human birth. se eles acreditam que Yahusha era um ser humano normal que nasceu de um parto humano normal. Not only I based that on many scriptures, Não só eu baseei isso em muitas escrituras, but for instance, in Psalm 40, por exemplo, em Salmos 40, maybe it's 41, I have to look it up. ou talvez seja 41. It says, no man can by any means redeem another human being from the pit. Onde diz que nenhum ser humano pode de jeito algum redimir outro ser humano do poço. So let's say that again. No man can by any means Então, de novo, nenhum homem, de jeito nenhum, deliver another man from the pit. libertar outro homem do poço. Let me give you the exact verse. Deixa eu te dar o exemplo exato. Psalm 49, verse 7. Salmo 49, verso 7. No human being can redeem the life of another human being. Nenhum ser humano pode redimir a vida de outro ser humano Or give to Yahuwah or pay the ransom. ou dar a Yahuwah o resgate pago. I'm going to put that up on the screen. Deixa eu botar na tela. So if Yahusha was just a human being, Então, se Yahusha era só um ser humano, he could not redeem the human race. ele não poderia ter redimido a raça humana. Let that sink in. Deixa isso aprofundar um pouquinho. If Psalm 49, verse 7 Se o Salmo 29, verso 7 says that a human being cannot give a redemption diz que um ser humano não pode dar a redenção or pay a ransom to Yahuwah
for another human being, Ou pagar o resgate para Yahweh por outro ser humano, then Yahusha could not have been another human being. então Yahusha não pode ter sido somente outro ser humano. No man can redeem another man. Nenhum homem pode redimir outro No homem. man can redeem his brother. Nenhum homem pode redimir o seu irmão. So that means he was Yahuwah. Isso significa que ele era Yahweh 100%, 100%, 0% human, 0% ser humano, but he came in his own body, mas ele veio no seu próprio corpo. not from a sperm and an egg. It was a separate body. Não de um esperma ou um óvulo, mas era um corpo separado. It looked like ours, it walked like ours, it slept like ours, but it was not from the origin of the dust, because from the dust, whatever is of the dust must return to dust. That's another biblical principle. From the dust you were taken, to the dust you shall return. Então o corpo dele parecia como o nosso, funcionava como o nosso, ele caminhava como a gente, comia como a gente, mas ele não tinha essa base do pó, porque está escrito que tudo aquilo que veio do pó vai voltar para o pó. Do pó tu viestes e para o pó tu retornarás. Então isso é outro princípio bíblico. Se Yahusha tivesse base no pó, ele teria que ter voltado e ficado no pó, o que não aconteceu. So until you get that, my brother, if there's any doubt in your mind, you have to make sure you're saved. You have, because we cannot get into the kingdom by believing a false message, a false gospel. Então, até que tu entenda isso, você tem que ter muita certeza que você está realmente salvo, cara, porque a gente não pode acreditar num abençoar, num evangelho falso. Didn't Yahusha tell the Yehudim? Yahusha não disse para os Yahudim: You are from beneath, I am from above. Tu é de baixo e eu sou de cima? I came down Eu desci to do his will. para fazer a vontade do Abba. Well, if he came down, how could he be from the dirt? In order to be a human being with a normal human birth, he had to be taken out of the dirt. Did Yahusha say that he was taken out of the dirt? Agora, como é que ele podia ser da terra se ele teve que descer? Se ele tivesse que descer, como é que ele pode ser da terra se da terra o negócio levanta? Ele disse em algum momento que ele foi tirado da terra? So what does Elisangela say, please? Sholeach, I am a blind turtle learning by Yahweh's Rachamim. Well, just pray that the blind doesn't lead the blind. Eu só oro que o cego não guie o cego. And if you follow the ministry and you're planted and you're not running around to 100 different teachers, you will grow. But if you run around to 100 different teachers, you're going to be confused. You're never going to, you'll be a blind turtle, yes. But once you settle in the ministry where Yahuwah planted you, your eyes are going to continue to be open. Se tu é uma pessoa que fica correndo dentro de ministérios, trocando de professor a cada semana, aí você vai continuar 100% cega, mas se tu se plantar num ministério como o nosso e continuar aprendendo devagarinho, você vai crescer e essa cegueira não vai ficar aí. Agora, se tu ficar pulando, aí a cegueira continua. Yes, Eduardo says there are many turtles, very big, like me. Yep. We all belong to the same group. Sharmila, tell me what Sharmila is saying. Shalom. Sharmila is saying, let me see. Okay. Really, yesterday's message was very impactant. Nowhere else have we heard this truth before. Thank you, Sholiach. Oh, you're welcome. Neither did I. I never heard that truth either. Nem eu. Eu também nunca tinha ouvido essa verdade antes. But when you think about it, it makes sense, right? Mas quando você pensa a respeito, faz sentido, correto? Why would Yahuwah send Moshe to Egypt and then meet him in a hotel to kill him? You're going to kill Moshe, and Israel's going to die in Egypt as slaves and never receive the Torah. That's impossible. So that's probably why I got attacked last night with my cardio system, because I was showing that the circumcision that was needed was the blocked heart of Zipporah. So the enemy goes, "Oh yeah, well, take this. I'm going to attack your heart." Então, não faz muito sentido, realmente, não faz muito sentido Yahweh comissionar Moshe aí. I knew there was a connection. I knew there was a connection to yesterday's message. I knew it. I just knew it. It looks like Yahweh set Moshe up. Mm-hmm. If you think like the other way.
É impossível que Yahweh ia basicamente montar uma armadilha pra Moshe, comissionar ele pra libertar o Egito, tava tudo certo semana passada, aí do nada ele encontra Moshe na estalagem e tenta matar ele. Não faz muito sentido. Quem que libertaria o povo de Israel? O povo ia ficar lá escravo até hoje, provavelmente a gente não estaria aqui. Então eu sabia que existia uma conexão entre o que aconteceu ontem com o meu sistema cardiovascular, porque eu tava basicamente falando do coração desbloqueado que é necessário pra todos nós. Aí Satanás falou: é verdade? Então toma. Sharmila, I'm curious to tell us how long you've been following our ministry, and tell us a little bit, not too much, a little bit about yourself. Sharmila, tô curioso, nos diga um pouquinho sobre tu. Quanto tempo faz que você segue nosso ministério? Quanto tempo faz que você tá conosco? Fala um pouquinho sobre tu. Now, before I forget, Antes que eu me esqueça, a few things. algumas coisinhas. Friday nights, please join us in Zoom because we're with you for 2 hours. Sexta-feira, juntem-se conosco no Zoom, porque nós estamos com vocês por 2 horas lá. And maybe Yoshi can put it in well, I can probably put it in because I have the master chat. I'll put it up there so you guys can join. O Choleiro vai botar o link aqui no chat para que vocês consigam se juntar. Because we have a lot of room for the Zoom on Friday. Porque nós temos bastante espaço no Zoom na sexta-feira. And so I'm going to put it up for you. So why not join us on Friday nights? Por que não se juntar a nós nas sextas-feiras à noite? And I'm going to put the link here. Eu vou botar o link aqui. And this is going to be for every Wednesday night for prayer and Friday night for fellowship. E esse link funciona tanto nas quartas-feiras à noite quanto nas sextas-feiras para convivência. Então, quarta à noite para oração, sexta-feira para convivência é o mesmo link. And put it up right here. So, also, I want to point out Também eu quero destacar aqui that once we get to Yom Kippur, que uma vez que nós chegarmos ao Yom Kippur, which is 1 week from tomorrow, o que é uma semana de amanhã é uma semana. once we get to Yom Kippur, which is 1 week from tomorrow, Mas uma vez que nós chegarmos a Yom Kippur, que é daqui a uma semana, all the Zoom classes are canceled todas as aulas do Zoom estão canceladas. until Sukkot is over. Até que Sukkot termine. Let me say that again. Once we come to Yom Kippur next Friday, Deixa eu dizer de novo. Até nós chegarmos na sexta-feira que vem em Yom Kippur, which I believe is September 30th. let me correct myself. Depois que nós chegarmos em Yom Kippur, sexta-feira que vem, o que eu acredito que seja, I think it's the 29th. Let me see. No, it's the 30th. Yeah, 30th, yeah. Do dia 30 de setembro pra frente, So there'll be no Zoom that night. não vai haver nenhuma reunião do Zoom, nem na noite do dia There'll 30, be no Zoom until Sukkot is over because there are too many meetings. nem nenhuma outra reunião até que Sukkot termine, porque são muitas reuniões. Now, Sukkot starts Agora, o Sukkot começa on Wednesday, the 28th. na quarta-feira do dia 28. Let me just check. Okay. That's the 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Sukkot starts on October 5th. Então, Sukkot começa no dia 5 de outubro. I'm just double checking here. Eu tô checando aqui. So Let me check on the book also. 10, 11, 12, 13. No. Okay. Sukkot starts on Wednesday, October 5th. Então, o Sukkot começa na quarta-feira, no dia 5 de outubro. Now, every day during Sukkot, listen carefully. Every day, Agora, todos os dias durante Sukkot. Todos os dias durante Sukkot. starting Wednesday, October 5th, Desde o dia 5 de outubro, we will be live streaming. nós estaremos transmitindo. Every morning at around 10 o'clock, Todas as manhãs, por volta das 10 da manhã, we will be live streaming. nós estaremos transmitindo. Plus the annual Shabbats during Sukkot. Além do Shabat anual durante Sukkot. So make a note. Então anotem aí. But until Yom Kippur, all the Zoom classes continue. Mas até Yom Kippur, todas as aulas do Zoom continuam. Once Yom Kippur comes, we postpone the Zoom meetings. Uma vez que Yom Kippur chegar, a gente vai vamos deixar em delay as reuniões.
until Sukkot is over. Até que Sukkot termine. Read me what Sharmila said, and then we got to go. Yes, sir. Sharmila said, I knew you through my husband Lucas. He was impacted by the words and shared with me. So since then, something similar. Oh, I'm sorry. Oh, and since then, the same happened with me. So I'm following you guys approximately for 9 to 10 months. Praise, yeah. How did he hear of us in the beginning? I'm assuming through Yosef or somebody, but that's wonderful. It's wonderful to have you on board. É muito bom tê-la a bordo. And she commented another thing. I see. Read that. She said, I started by the study of the two houses. I didn't know anything about it, so we basically got away from the church where we used to serve in October. It will be a year. So we are following, learning, and we have a lot to learn still. Well, it's my honor to have you in our class. É minha honra tê-la na nossa aula. All right, my friends. So it's been a pleasure. The 2 hours went by fairly quickly. Beleza, meus amigos, foi um prazer. As 2 horas foram bem rápidas. If there are some things that you would like to discuss tomorrow night, just meet us on Zoom. Se tiver alguma coisa que vocês gostariam de discutir, amanhã à noite só tragam elas no Zoom. If we didn't get to your question or topic, we can do it tomorrow. E se nós não chegamos no seu tópico ou na sua pergunta hoje, a gente pode respondê-las amanhã. All right, my friends. Thank you so much. Muito obrigado. Gracia. Gracias, I think. How you say grata? She said Grata. Grata. Yeah, like it's a way of saying thank you, but literally it means I'm thankful. Ah, I'm grata also. So shalom, everybody. Shalom a todos. Shalom, shalom. Shalom.